Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar de modelos matemáticos. Olha, a Evelyn corajosa abriu a câmera hoje. Aí sim, Evelyn. Tudo bem. Obrigado. Vamos lá. Só me confirmem, por favor, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Sim, ótimo. Então, modelos matemáticos, né? De otimização. Lembra quando vocês lá, vamos tentar buscar um pouquinho o que a gente vem conversando, tá? A gente falou sobre toda aquela estrutura de como é que escolhe de como define o modelo, né? Vamos voltar lá naquela aula que eu dei usando um quadro. A gente determina qual é o problema, a gente elabora o modelo, a gente elabora o modelo pensando que modelo eu vou construir? Ou eu vou construir um modelo de simulação. Então, se eu vou construir um modelo de simulação, eu vou ir para um modelo probabilístico. Não vai me dar uma resposta exata, vai me dar então a possibilidade de alguma coisa acontecer, vai me dar a probabilidade, né? Ah, tem com 90% de chance tal coisa, então o probabilístico é isso. E a gente, dentro do probabilístico, tem o modelo de Monte Carlo e a teoria das filas. A teoria das filas a gente vai falar na sequência, se eu não me engano, é a nossa próxima aula, tá? Teoria de Monte Carlo, teoria das filas. Mas se a gente resolver não ir por um modelo de simulação, se for uma coisa que nos exija otimização, a gente vai para um método determinístico. E esse método determinístico ele vai ser a programação linear, ou a programação não linear, ou inteira, ou dinâmica. Vocês mais ou menos lembram disso, que a gente conversou bastante? Ou é simulação e é probabilístico, ou é otimização e é determinístico, beleza? Aqui a gente vai falar dos modelos de otimização. Então a gente está falando de algo que é determinístico. A gente chega num resultado, certo? A gente chega numa quantidade. Enquanto o probabilístico ele não te dá uma quantidade, ele te dá uma simulação. Esse aqui não, ele chega num resultado, ele chega numa quantidade, ele chega num resultado. E é isso que a gente vai começar a estudar, vamos lançar as bases, tá? Então vamos lá, gente. Então, sobre o que nós vamos falar, tá? Para começar assim a nossa aula. Claro, essa aula tá toda de Breaking Bad. Quem não viu Breaking Bad vai ficar tipo, por que tem um cara de cueca com uma arma? Mas faz parte, tá, gente? Aí vocês olhem só pro slide. Aí quem. Raquel viu, né, Raquel? Então sabe por que tem o Walter de cueca aí? Sei. Beleza. Olha só. Então, primeiro, vamos conversar sobre o que é um modelo de otimização. O que é isso? Aí vamos falar do objetivo, da função objetivo, das restrições, das variáveis, das constantes e falar um pouquinho de como é que monta essa estrutura lógica e vamos esmiuçar um pouco a estrutura matemática, que basicamente é o que a gente vai focar um pouco mais nesse segundo bimestre. Sem mais delongas, gente, então o que é um modelo de otimização? O que é um modelo de otimização? Você perguntar, valendo qualquer resposta aqui, tá? O que é otimizar para vocês? O que é otimizar? Deixa eu provocar mais. Você pergunta assim: otimizar é sempre conseguir algo mais, por exemplo, mais lucro, mais quantidade, mais produtos. Isso é otimizar? Sim ou não? Sim. Sim. E será que otimizar é só essa questão do mais? Ou será que tem mais coisa envolvida quando eu falo de otimização? Pode minimizar também. Ótimo, Evelyn. Pode minimizar também. Era aí que eu queria chegar, tá? Então, quando a gente fala de modelo de otimização, a gente não precisa ficar focado no mais. A gente vai falar tanto do mais quanto do menos. Perfeito, Evelyn. Então, avançando aqui, eu trouxe no dicionário a palavra otimizar, tá? Aí no dicionário, no meu dicionário aqui, é o seguinte, ó. Determinar o valor ótimo de uma grandeza ou tornar ótimo. Isso é o que diz no meu dicionário. Alguém aí joga no Google a palavra otimizar e ver o que aparece de significado? Pode ser só jogar no Google e ver o que sai assim. Vou esperar uma resposta de vocês aí. Só para a gente ter um segundo definição, né?
Para mim, apareceu criar condições mais favoráveis para tirar o melhor partido possível. Ótimo. Olha que legal essa definição que tu achou, Raquel. Criar condições favoráveis. Já está falando de cenário. Percebe que a gente falou da abstração do cenário lá, a gente falou até do Ishikawa e tal, do brainstorm. Então, criar condições favoráveis. E para extrair o melhor resultado possível. A gente pode pegar esse melhor resultado possível e chamar isso de tornar ótimo. Percebe? Então, otimizar vai ser buscar esse valor, tá? Isso que eu quero que foque aí com vocês. Esse valor ótimo. Por que eu estou sublinhando a questão do valor? Porque é um valor. Vai chegar a 30, ou é 40 mil, ou é 20%, ou é 2, ou é 0, ou é menos 1, enfim. Vai ter que chegar num valor, tá bom, gente? Então, a ideia de otimizar é mais ou menos essa. Aí eu trouxe aqui um esqueminha, ó, que a gente falou de otimizar agora no início da aula, e a gente vem falando de modelagem. Lembra que a gente falou, acho que faz umas 2 aulas, de modelagem? Então, qual é a moral quando eu junto as duas coisas? Basicamente, quando eu falo de modelagem, de modelar a otimização, ou melhor, de um modelo de otimização, eu estou falando da escolha entre todas as alternativas a melhor possível. Então, eu vou ter alternativas, mas eu vou ter a melhor alternativa. Eu vou escolher a melhor alternativa. Tá? Então, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui para a gente poder elucidar. Vamos supor que tu tens uma loja de lanches, por exemplo. Tu tem uma lancheria. Se tu produzir um lanche, passar a noite inteira produzindo um único lanche, tu vai ter todo o cuidado com os recheios, com o queijo, com o pão, enfim. Tu vai ter todo um cuidado. Mas será que esse é o teu melhor resultado? Provavelmente não, porque tu não vai abrir uma lancheria para vender um único lanche. Mas também tu não pode te enlouquecer e querer vender 10 mil lanches se tu não tem estrutura para isso. Então tu precisa ter uma melhor alternativa, uma quantidade adequada, aquilo que tu consegue, baseado em todas as variáveis e em todas as restrições. Certo, gente? Escolher a melhor dentre as alternativas. E aí, a Evelyn já botou a charada ali, mas quando a gente fala de otimizar, a gente vai ter modelos de maximização, né? Que vão ser esses modelos, então, que eu quero... Quando eu falo maximizar, quando eu falo aumentar, eu estou falando... Quando eu falo em maximizar, eu estou falando em aumentar. Aumentar o quê, professor? Aumentar o lucro, aumentar a quantidade de vendas, aumentar a minha receita, aumentar a minha questão financeira, o meu caixa, aumentar. Então, tu nunca vai querer reduzir teu lucro. Tu nunca vai querer reduzir a tua receita. Tu nunca vai querer reduzir a tua grana, né? O teu financeiro. Isso é uma coisa inviável. Tu vai querer sempre aumentar. E quando eu falo de minimizar, às vezes também é uma questão de otimização. Porque, olha só, eu posso estar querendo minimizar custos, eu posso estar querendo minimizar especificamente custos de fabricação, custos de produção, ou eu posso estar querendo minimizar tempo, quero que uma coisa seja feita em tempo mais rápido, então eu minimizo o tempo. Ou eu posso estar querendo minimizar a quantidade de hora extra que eu estou pagando. Pô, estou pagando muito hora extra, será que não é melhor eu contratar mais uma pessoa e pagar menos? Então, tu minimiza toda essa questão de custos e de baixas, né? Então, maximizar e minimizar, certo, gente? Então, como a gente vem conversando, maximizar sempre para mais, minimizar sempre para menos, certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui 2 coisinhas que aí, se alguém está fazendo anotação, eu acho que já vale pegar uma caneta aí e marcar, tá? Que quando a gente for falar de maximização, a gente fala de maximizar o Z. Vai sempre aparecer assim no exercício de vocês, vai sempre aparecer assim na função de vocês, na prova de vocês, para o simplex vai aparecer assim. Então, maximizar, eu maximizo Z. É assim que aparece. Se aparecer o max Z, já sabe que é maximização. A mesma coisa para minimizar. Se eu colocar min Z, de minimizar, né, de mínimo, então é mínimo, é função de minimização, é um modelo de otimização de minimização. Beleza? Maximizar, max Z, minimizar, min Z. Gente, aqui a gente começa a dar corpo para uma grande equação que a gente vai montar no final dessa aula,
tá? E que vai nos acompanhar ao longo da nossa disciplina. Então, se alguém tiver alguma dúvida aqui no início, já vai falando para a gente poder ir conversando, tá? Mas aqui tá tranquilo, eu acho. Então, ó, percebe que eu falei aqui do objetivo, tá, gente? Falei do objetivo, agora eu vou falar, então, das restrições, que é o segundo aspecto do nosso modelo matemático. Então, ele tem um objetivo, que o objetivo é esse, ou é maximização, ou é minimização. Nós temos as restrições. As restrições são os limites, tá? Então, eu vou sempre ter um limite ou inferior ou superior. Vocês já estudaram limites em Matemática 2? Lembra do tipo, limite de alguma coisa que tende a zero pela esquerda, ou limite de alguma coisa que tende a zero pela direita? Todo mundo odeia isso, né? Todo mundo sofre nessa parte. Mas lembram mais ou menos de ter estudado isso? Que uma coisa tende a zero, então ela vai até zero, quase zero, mas não chega, ou ela vai para mais do que zero, né? Então tende. É mais ou menos isso aqui, tá? Por quê? Por que é mais ou menos isso? Porque olha só, quando eu falo de limite, limite é uma limitação, uma restrição. Eu não posso fazer algo diferente do que aquilo. Então, um limite superior, tenta pensar comigo assim. É como se eu tivesse algo que eu só posso ir até aquele limite. O meu limite superior é o meu teto. Eu só posso ir até aquilo. Então, eu tenho uma quantidade máxima. Eu não posso fazer mais do que a minha quantidade máxima. Eu não posso usar mais do que a minha quantidade máxima. Eu tenho algo que é o meu teto, é o meu limite. Não posso passar daquilo. E quando eu falo de limite inferior, é basicamente isso, só que o oposto. Então eu tenho uma quantidade mínima. Eu não posso fazer menos do que aquilo. Eu não posso entregar para o meu cliente menos do que aquilo. Eu preciso partir daquilo. Então vamos lá. No limite superior, eu só posso chegar até o meu limite superior. No limite inferior, eu não posso descer do meu limite inferior. Fica uma coisa meio abstrata, né? Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente tenha uma loja não, uma fabricação de perfumes. E aí, para produzir perfume, tu tem que ter uma quantidade de água esterilizada lá, né? De uma água limpa para tu fazer o perfume. Se eu tenho um tanque que cabe, sei lá, 1.000 litros de água esterilizada, percebe meu limite superior? Eu não tenho como produzir mais do que 1.000 litros de perfume. Porque é o máximo de água que eu vou ter dentro do meu reservatório. É 1.000 litros de água. Então, o meu limite superior nesse caso é 1.000. Eu tenho uma quantidade máxima de utilização de água por capacidade do tanque. Agora vamos pensar no limite inferior. Vamos pensar que, sei lá, que a gente produz ração, tá? Que é uma empresa de ração para doguinhos ou para gatos. Todas as rações, elas têm uma restrição da Anvisa, uma obrigação da Anvisa de ter uma porcentagem mínima de vitaminas. Eu não sei quanto é, tá? Não sei quantos por cento do pacote de ração tem que ser de vitaminas. Mas vamos supor que seja 10%, tá? 10% do pacote de ração tem que ser vitamina. O resto pode ser outras coisas alimentícias, o resto pode ser alguma outra coisa. Mas 10% é para vitamina. Então, percebe que se eu sou uma empresa de ração, eu posso produzir um pacote de ração com 70% de vitaminas, mas eu não posso produzir com 9%. E se eu produzo com 9%, o órgão regulador vai lá e tira fora a minha ração do mercado. Tá claro isso, gente? Então, o mínimo, eu preciso fazer aquilo. Posso fazer mais? Posso. Mas eu preciso fazer o mínimo. O limite superior é o oposto. Eu só posso fazer até aquela quantidade. Posso fazer menos? Posso. Mas eu só posso ir até aquele limite. Como é que isso aparece nos modelos? Aparece assim, ó. O limite superior é menor ou igual. E o limite inferior é maior ou igual. É assim que aparece no nosso modelo matemático, tá? Então, limite superior, menor ou igual. Só posso chegar até aquilo ali. Limite inferior, maior ou igual. Beleza, gente? Podemos avançar? Tá claro para vocês?
Tudo certo aí? Então vamos lá. Depois a gente vai falar de variáveis, tá? Variável, basicamente, é a parte do meu modelo que pode assumir valores. Então, quando a gente resolve uma equação, que a gente quer encontrar o valor de x, ou o valor de x e de y, aquilo ali é a nossa variável. Então, o x ele vai ganhar um valor ao longo daquela equação sendo resolvida, ou o y, ou a incógnita que a gente usar, né? Mas, basicamente, a variável ela vai poder assumir valores diferentes. Ela vai poder ter vários tipos de valores, dependendo do resultado. Então, a variável ela é exatamente aquilo que eu quero quantificar. Como assim, professor? Lembra que a gente estava falando que eu vou produzir, sei lá, eu tenho que ter 10% no mínimo de proteínas ali, de vitaminas na ração. E eu quero saber o quanto é legal para mim, enquanto empresa, de colocar de vitaminas na minha ração para que seja um diferencial no mercado, mas que não saia caro demais e os consumidores não comprem. Então, eu vou preparar um modelo matemático, eu vou colocar as variáveis desse modelo matemático, as variáveis, as constantes, e eu vou chegar no o legal, então, é que se tu coloca 25% de vitaminas, é um diferencial, porque a maior parte do pessoal do mercado coloca 23%, por exemplo. Mas se tu colocar 30% de vitaminas, a tua ração já fica cara, as pessoas não compram. É isso que o modelo matemático vai te dizer. Então, as variáveis são exatamente aquilo que eu quero quantificar, o resultado que eu quero chegar. Seja ele para maximizar, seja ele para minimizar. Então, por exemplo, uma variável vai ser chegar na quantidade de produtos que eu quero colocar no mercado. Ou uma variável vai ser a quantidade de caixas que eu quero levar de 1, 2 ou 3 produtos para otimizar o meu espaço. Ou a quantidade de dinheiro que eu preciso investir para a minha empresa dar certo, para o meu resultado dar certo. Ou a quantidade de pessoas que eu preciso para trabalhar para que seja bem otimizado, para que não seja nem a mais nem a menos. Se for a menos, eu pago hora extra, se for a mais, eu tenho ociosidade. Então, enfim, é aquilo que eu quero quantificar. Tá, gente? Como é que vai aparecer as variáveis do nosso modelo? Elas vão aparecer sempre assim. Vai ser sempre o x do problema e vai ter o i e o j, tá? O i e o j para identificar qual é o número daquela variável. Então, às vezes, vai ter 2, 3, 4 variáveis, não sei, dependendo do que o problema for te pedir. Dependendo do que o modelo te pede, tu vai ter uma ou duas ou três variáveis. Então, x e j, tá? Normalmente x e é o que a gente acaba ficando. Mas o que tem que ficar aí na anotação, na mente de vocês, que a variável é o x. Tem uma outra coisa importante quando eu falo de variáveis, que é o seguinte. Olha só, vamos pensar no seguinte, vamos pensar em produção, tá? Eu tenho como produzir, sei lá, eu tenho como produzir 10 guarda-roupas em um dia. É a minha capacidade otimizada da organização. Eu também tenho como produzir nenhum guarda-roupa. Vamos supor que eu tenho uma grande encomenda de cadeiras e eu paro de produzir guarda-roupas naquele dia. Até aí, beleza? Imagina uma empresa produzindo um monte de guarda-roupa num dia e no outro dia não produzindo nenhum. Mas eu tenho como desproduzir guarda-roupas? Não tenho, né? Dá para eu pegar lá e dizer assim, eu vou desproduzir. Não dá para desproduzir. Já está produzido, já está pronto, tu não desproduz nada. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui, gente? É o seguinte, isso aqui é muito importante, tá? Existe variável positiva. Quando existe variável positiva, é porque aquela variável ela existe, ela está no problema, né? Então, vamos supor que eu chegue numa quantidade de, como eu estava dizendo aqui, eu produzo guarda-roupas e cadeiras. Aí eu chego num problema que vai me dar 10x mais 20y. Tipo, produzo 10 guarda-roupas mais 20 cadeiras. Ok, tem uma quantidade positiva para a produção do guarda-roupa. Mas eu também posso, como eu falei aqui no meu exemplo hipotético, produzir só cadeiras. Eu tenho uma grande quantidade de demanda de cadeiras. O que eu faço? Produzo 20 cadeiras, produzo 30 cadeiras, 40 cadeiras, eu produzo quantas cadeiras forem necessárias.
e não produzo guarda-roupas. Nesse caso, eu vou ter ali um 0x, eu não vou ter nenhum x. Vai estar nulo, tá bom? Mas eu não posso, tipo, não posso, assim, ó, isso aí é um sinal de alerta, tá? Passa uma caveirinha, assim, do lado disso aí. Não posso ter valores negativos na variável. Eu não posso. Porque se eu tiver valor negativo na minha variável, eu estou desproduzindo coisas. Certo? Eu estou desfazendo coisas. Eu não posso desfazer coisas. Então, toma muito cuidado na hora de for resolver os algoritmos ou na hora de for elaborar o algoritmo. Não pode ter variável negativa. Ok? Gente, tá claro para vocês isso que eu estou falando? Vocês estão tão silenciosos. Sinalizem aí no chat, de repente, se tá ok, ou se tá meio bagunçado, eu posso tentar falar de outro jeito. Tudo tranquilo, gente? Tá tranquilo. Beleza. Então, olha só. Eu tava falando aqui de guarda-roupa e de cadeira, né? Mas a gente pode pensar nisso para qualquer tipo de produto, tá? Vamos supor que eu sou uma empresa de sapatos. E aí eu vou produzir sapatos de homem, sapato de mulher, sapato de criança. Eu preciso ter uma quantidade para cada um. Ou eu vou ser uma empresa, sei lá, porque eu vou ser uma empresa, vou ser uma empresa de telefone, de telefonia. Aí eu produzi tantos modelos do modelo i11, tantos produtos do modelo 10, tantos do 8 Plus, percebe? Eu vou definir a quantidade disso, mas eu não vou desproduzir, nunca, tá bom, gente? Então, falamos das variáveis. Então, variável, o que acontece? Ela é variável, ela está sempre se mexendo, ela vai ganhar valores. Quando eu falo de constantes, a constante ela não sofre alterações, ela não sofre mudanças, tá? A constante é o valor que eu tenho e acabou. A constante é algo dado. Então, não sofre alterações, não sofre mudanças. Até brinquei ali, a constante é constante. Ela é constante, ela não muda. Não muda independente de nada. Um exemplo disso. Se eu tenho um espaço físico de 10 mil metros quadrados, esse espaço não muda. A menos que, claro, que eu faça uma obra, que eu compre outro espaço, enfim. Mas assim, se eu tenho um espaço de 10 mil metros quadrados, aquele espaço é constante. Ele não vai se alterar a menos que eu faça alguma coisa naquele espaço, tá? Ou o valor que eu tenho, sei lá, o valor de alguma coisa. Vamos supor que eu sou uma empresa de... Levar para o outro lado aqui o exemplo. Mas vamos supor que eu sou uma empresa de consultoria e que eu presto consultoria assim, ó. Se eu vou fazer uma manutenção no teu sistema com prazo hábil, eu te cobro R$ 20 a manutenção. Mas se tu tem pressa na manutenção, aí eu te cobro R$ 50. É o preço dado. Isso aí não se altera. Isso aí é o preço que tu combinou com o cliente, é o preço que tu vai arcar com ele. Claro, pode se alterar antes, tá? Eu te cobro tanto. Beleza, se tu alterar antes, o cliente está ciente, tudo bem. Mas durante o processo, a constante não se altera. Tá bom, gente? Aí eu trouxe aqui, ó, como é que a constante aparece. A constante vai normalmente aparecer com a letra K, tá? Normalmente vai vir com essa letra. É assim que ela aparece no problema. Vou dar um outro exemplo aqui de constante, tá? Para a gente poder ficar mais claro. Vamos supor que tu trabalha com feira, tu é um feirante, tá? E tu tens aí um caminhão que tu carrega as coisas para feira. Só que normalmente tu leva uma quantidade X de cada produto, mas naquele dia te pediram para levar 10 caixas de limão, por exemplo. 10 caixas tu tem que levar daquele produto, né? Não tem como não levar. Então, 10 caixas constante, 10 caixas de limão constante. Aí tu pode ver o quanto que tu vai variar para levar de laranja, de morango, de kiwi e outras coisas. Mas aquela constante do limão tu não vai conseguir mexer. Beleza, gente? Beleza? Depois a gente vai falar de estrutura lógica.
Tá? O que é estrutura lógica? A estrutura lógica é o que a gente vai organizar logicamente as constantes, as variáveis, as restrições, para arcar com a função objetivo. Então, eu organizo isso tudo num formato de algoritmo, tá? Então, é o meu algoritmo propriamente dito. É uma maximizar z com 10x mais y, blá, blá, blá. É todo o meu algoritmo desenhado. Eu quero falar algumas coisas aqui sobre algoritmo, tá, gente? Que é o seguinte: o algoritmo em pesquisa operacional é basicamente como uma receita de bolo. É basicamente, tá? Então, vamos pensar numa receita de bolo. Uma receita de bolo, sei lá, um bolo de chocolate pode ser. Tu vai ter ali uma quantidade específica de chocolate, uma quantidade específica de açúcar, de farinha, de leite, de ovos, de fermento, tá? Não sei, mais ou menos isso, eu acho que é bom, não é minha praia cozinhar, mas acho que é isso. Tem uma ordem lógica para colocar aquilo ali. Pode ser que não dê diferença se tu colocar, sei lá, o açúcar e a farinha e o leite. Não vai dar diferença. Mas se tu coloca o fermento antes de colocar tudo, teu bolo vai desandar, certo? Mais ou menos isso é o modelo de algoritmo, modelo de otimização e pesquisa operacional. O que eu quero dizer com isso? Que existem receitas de bolo para praticamente tudo, para praticamente todas as questões que a gente vai querer otimizar, seja para maximizar, para minimizar. Já existem receitinhas de bolo, já existem componentes, já existem desenhos estruturais aí que mostram o que tu coloca primeiro, o que tu coloca segundo, até onde tu vai, qual é o maximizar, qual é o minimizar, qual é a restrição. Então, existe essa questão, tá? Não é por isso que é fácil. Por exemplo, fazer um bolo pode ser muito fácil para alguns. Para mim, por exemplo, já não é. Porque eu sempre erro o bolo e meus bolos ficam abatumados. Mesmo seguindo receita, né? Eu não tenho talento para cozinha. Então, para alguns, produzir bolo não é tão fácil, né? Para alguns, fazer pesquisa operacional também não vai ser tão fácil. Porém, não quer dizer que existe uma receita. Então, qual é a moral? A moral é a gente seguir a receita. A moral é usar o que tem pronto, sabe? É tentar andar por aquilo que o algoritmo te propõe, tá? Porém, aqui nessa sala pode ser que tenha alguém que vai se apaixonar por pesquisa operacional e que vai, sei lá, querer pesquisar pesquisa operacional no futuro e modelar e criar modelos. Daí, gente, está aberto, a ciência está aberta para se fazer novos algoritmos, novos modelos, para pôr novas coisas, novas variáveis, novas constantes, novas restrições, tá? Tem muito modelo de pesquisa surgindo agora para a pandemia, porque mudou aí variáveis, mudou constantes, mas é uma tarefa de quem está trabalhando nisso há algum tempo, né? Então, fica aí o convite para quem quiser pesquisar e se envolver mais com pesquisa operacional no futuro. Porém, para nossa disciplina, a gente vai ficar mais dentro desses algoritmos já pré-existentes. Beleza, gente? Até aqui tudo certo? Falem comigo aí no chat. Sim, beleza. Gente, saindo da questão da estrutura lógica, aí eu trouxe uma piadinha aqui para os fãs de Breaking Bad, que é Math Structure, mas não é isso, tá? Não é a estrutura de math, que math é de metanfetamina, né, na série. É a Math Structure, que basicamente é a estrutura matemática, tá? Então, a gente vai falar agora da estrutura matemática do modelo de otimização. Até aqui eu vim falando com vocês de cada coisa, explicando cada coisa com calma. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que é esse algoritmo e como é que ele vai aparecer, né, nas provas, como é que ele vai aparecer na vida, né, na vida de quem for trabalhar com pesquisa operacional. Um algoritmo de pesquisa operacional, ele aparece basicamente assim, ó. Ele vai te mandar otimizar Z, então vai ser uma função de maximizar Z ou de minimizar Z. Tá ali, ó, o f de x. Que x, professor?
quantas variáveis tu tiver. Então, o f de variável 1, o f de variável 2, de 3, de 4, de 5, de n, até onde for, né? Então, a função de otimização é o f de x, tá? Sujeito A. Qual é o sujeito A? O sujeito A são as restrições, beleza? Então, eu vou ter ali, ó, restrição 1, restrição 2, restrição 3. Como é que é a restrição? A restrição vai ser a mesma quantidade que eu tiver ali de variáveis, vai ser a quantidade que eu vou ter normalmente de restrições. E aí isso vai ser menor ou igual a alguma coisa, igual a alguma coisa, ou maior ou igual a alguma coisa. Certo? Então, as funções, as restrições, elas vão aparecer exatamente assim. O que é aquele n? Aquele n é o número de variáveis, ou o número de restrições, certo? Depois, a gente vai ter o g, ali embaixo. O G são as restrições que fecham o nosso problema. Se vocês forem olhar, o X ele leva a letra N, né? Que ele está extremamente relacionado com a questão da variável. Já o G, que é a restrição que vai fechar o modelo, é a restrição que vai se conectar diretamente com a função objetivo. Ele vai com letra M de Maria. Por que M? Para diferenciar, justamente para diferenciar. Para dizer que isso é uma restrição do modelo especificamente. Então, é o número de restrição do modelo, a letra M. Gente, vamos comentar um pedacinho, vamos comentar isso pedacinho por pedacinho, tá? Mas eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso aqui. E se ficarem com dúvida, me perguntem, por favor. Então, começando, ó. Quando a gente fala do x, o x ele é a variável do modelo, tá? Então ali eu trouxe xj, né? Xj vai ser o j igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n, enfim. Então, olha só, o x ele é a variável do modelo. Quantas variáveis eu vou ter, professor? Não sei. Pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas, pode ser que tenha 10, ou pode ser que tenha 1.000.000, entendeu? Existem problemas de pesquisa operacional, sei lá eu quantas variáveis. Mas eu quero mostrar para vocês que a gente parte de uma, duas, até quantas o problema te der. Às vezes chega a 3, 4 e aí vai avançando. Então, presta bem atenção, gente. X, J, X, 1, X, 2, X, 3, X, N. Então, uma variável, duas variáveis, três variáveis, N variáveis. Beleza, gente? Se manifestem aí, por favor. Sussa? Beleza, professor. Sussa. Estão entendendo isso? Parece fácil, hein? Ó, parece fácil. Mas é punk, tá? Vamos lá. Então tem que ficar clara essa parte, gente. Depois a gente fala do f de x. O que vai ser o f de x? Basicamente, o f de x é a função objetivo do modelo. Então, f de x é maximizar o z, minimizar o z, função de maximização ou função de minimização. Beleza? Depois a gente tem aqui o b, tá? O que é o b? O b vai ser o termo independente das restrições do modelo. E aí eu trouxe o b de novo, né? Trouxe o b com i, né? BI, que é o i vai corresponder à questão da quantidade de restrições que aparecer para vocês, tá? Então, por exemplo, tu vai ter ali uma restrição do modelo que vai ser, sei lá, maior ou igual a 15, menor ou igual a 20, maior ou igual a 40, menor ou igual a 30, maior ou igual a 0, ou igual a 0, enfim. Vai ter esse termo independente. Então, o termo independente é esse valor daí na equação que fica do outro lado, né? Agora, quando a gente for olhar algum número, de repente fica mais claro. Mas o termo independente é essa parte do lado direito da equação, que é onde a gente tem ali o teto, o limite superior, o limite inferior. Tá bom? Depois a gente tem aqui o g. O g de x,
ali eu trouxe o G1, G2, G3, que são as quantidades, né, de restrições que eu impus. Mas o G de X são é a função das restrições do modelo. Então, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma função de otimização, maximizar Z, a gente vai ter x1, x2, x3, quantas variáveis o modelo me der, o programa me pedir. A mesma coisa vai acontecer com as restrições do modelo. Eu vou ter a restrição, sei lá, 4x1 mais 20x1 maior ou igual a 20. Nesse caso, eu tenho duas restrições e eu tenho apenas uma função. Mas eu posso ter duas funções também. De repente, eu tenho 4x1 mais 2x1 maior ou igual a 10 e também tenho 6x1 mais 12x1 maior ou igual a 30, sei lá. Então, eu tenho quantas funções de restrições no modelo me pedir. Então, o G de X são as funções de restrição. Gente, depois a gente tem aqui o N, né? O N da função lá em cima, que eu já trouxe para vocês, já expliquei de alguma forma, mas eu quero ressaltar que o N é o número de variáveis do modelo. Então, se o modelo tiver 10 variáveis, vai ter 10 linhas aqui, né? 10x no caso aqui. A mesma coisa o M, tá? O M aqui, ele está na restrição. Então, o M, ele é o número de restrições do modelo. Certo? E por fim, a gente tem aqui ó, os dois limites que eu comentei com vocês. A gente tem o limite superior, quando eu defino que eu não posso usar mais do que aquilo. Então, se eu não posso usar mais do que aquilo, eu posso ter daquilo para baixo. Se eu posso ter daquilo para baixo, é menor ou igual. A mesma coisa, eu vou ter, ó, aí eu tenho a restrição de limite superior. Eu tenho um limite superior, eu só posso chegar até ele, eu vou usar menor ou igual. E aqui, gente, eu tenho a restrição do limite inferior. Eu preciso ir além do que aquela quantidade. Eu preciso passar aquela quantidade. Eu preciso passar aquele número. Então, eu não posso usar menos. Eu não posso produzir menos do que aquilo. Aqui ficou errado, né? Aqui, ó. Deveria ser maior ou igual. Depois, na hora do slide, eu arrumo para ficar certinho. Mas aqui é maior ou igual, tá? É esse aqui. E aqui, gente, eu trouxe um exemplo, tá? Então, ó, vou trazer a mesma função que tem ali, ó, o otimizar Z com f de x, tá? Vai aparecer assim, ó, maximizar Z com 15x1 mais 20 x2. O que eu estou dizendo aqui? Maximize uma quantidade de produção, maximize uma quantidade de lucro, maximize alguma coisa que eu tenho, que tem que ser de 15 em 15 para um, e de 20 em 20 para outro. É como se eu estivesse dizendo para vocês assim, só maximiza a quantidade mínima aí de produção, ou máxima de produção, só que eu posso produzir de 15 em 15 guarda-roupas e só posso produzir de 20 em 20 cadeiras. A minha máquina não permite que eu flexibilize esse número. Então, aquilo ali, aquele 15 e aquele 20 são as constantes do nosso problema, e os x aqui ó, são as variáveis. Belezinha? Depois eu tenho aqui o sujeito A. O sujeito A são as restrições do meu problema. Como é que elas vão aparecer? Elas vão aparecer bem parecidas com a função objetivo. Então, olha ali, ó. Sujeito A, 4x1 mais 8x2 menor ou igual a 16. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que o tempo de setup de produção ele vai rodar em 16, 16, 16. É como se cada lote precisasse sair de 16 por alguma questão, sei lá, por questão de pallet, por questão de organização do meu espaço físico, ou por questão de demanda do que me foi pedido, não sei. Tá? Ou até, voltando lá nos nossos exemplos, né? Aqui a gente tem um limite superior, eu não posso usar mais que isso. Então, eu tenho um espaço lá, estou produzindo perfume, eu tenho espaço para usar essa quantidade de água, que é 16 mil litros. É o mesmo passo que eu vou ter uma restrição 2 nesse modelo. Tá ali, ó, uma restrição de 6x1 mais 4x2 menor ou igual a 12. No exemplo do meu perfume aqui, ou no exemplo da minha madeira, enfim, eu tenho, é como se eu tivesse aí 16 mil litros de água, 12 mil litros de perfume. Não posso, 12 mil litros de álcool, sei lá. Ou se eu estiver produzindo guarda-roupa e cadeira, aí eu tenho 16,
sei lá, 16 metros de madeira e eu tenho 12 mil parafusos. Um exemplo bobo aqui, mas só para mostrar para vocês como é que isso aparece. E aí eu tenho aqui embaixo o que a gente chama de com. O com são as restrições finais, as restrições que fecham o problema. Então eu quero que o x1 seja maior ou igual a zero e eu quero que o x2 seja maior ou igual a zero. Por quê? Ora, porque eu quero produzir. Então eu quero que ele me diga quantas cadeiras eu produzo, quantos guarda-roupas eu produzo, ou quantos sapatos femininos eu produzo e quantos sapatos masculinos eu produzo. Então vai chegar um valor de x. X vai ser maior ou igual a zero. Vai me dizer, produza 10 unidades, 20 unidades, enfim. Certo, gente? Esse aqui é o modelo, como ele vai aparecer. Eu trouxe um bem simples aqui, só para elucidar isso que a gente está conversando na aula. Mas pode ser maximizar z igual 15x1 mais 20x2 mais 30xy mais 30x3 sujeito a 4x1 mais 8x2 mais, sei lá, 10x3. Então, as nossas variáveis estão aumentando. Ou eu posso ter aí uma quantidade de minimização, e aí seria um problema todo invertido, né? Seria minimizar z com 15x1 mais 20x2, sujeito a 4x1 mais 8x2 maior ou igual a 16. Porque daí eu estou minimizando, eu tenho um mínimo, dali eu quero partir. Gente, entenderam isso aqui que eu estou explicando para vocês? Isso aqui é o coração da disciplina, tá? E aí, alguma dúvida? Nenhuma? Ou todas as dúvidas? Essa hora de falar alguma coisa. E aí, pessoal? Gente? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, Angélica? Beleza, então. Eu vou... Fala, Cris. Pode falar. Eu falar alguma coisa? Eu ia dizer que todas as dúvidas, professor. Todas. Olha, o que eu vou indicar para vocês, tá? Eu vou indicar que dê uma olhada no material no próprio livro, mesmo no material do livro. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá? E, se for o caso, depois até assiste de novo isso aqui, né? Vai ficar gravado e, de repente, vale a pena assistir de novo. E se ficar alguma dúvida, vocês podem me escrever, né? Vocês podem me chamar, até podem me perguntar. Ou se tiver alguma dúvida pontual agora, eu já posso tirar alguma dúvida pontual, tá? Mas eu acho que a dúvida que fica aí, de repente, é aquela dúvida do tipo... Não é nem uma dúvida, é mais uma insegurança de ver uma coisa nova, né? Como é que é, Cris? Tem alguma dúvida específica ou é só essa coisa de é tudo muito novo e pode dar uma assustada? Não, é mais... Quero ver na prática mesmo agora, né? Como que resolve. Beleza. Acho que Beleza. na prática vai clarear Vai mais surgir. as ideias. Na prática vai surgir mais dúvidas, mas também vai clarear. Concordo contigo. A gente vai ter, então, agora... Eu vou concluir aqui para a gente poder conversar um pouco, tá? Olha só, sobre o que a gente falou até agora. A gente falou sobre o que é um modelo de otimização, daí a gente falou da função objetivo, maximizar ou minimizar, das restrições, então o máximo, o limite superior, o limite inferior, as variáveis que recebem valores que vão mudando, né, que vão chegar no valor final, e as constantes, que são os valores que não mudam. Tudo isso organizado de forma de uma estrutura lógica, num algoritmo, e isso vai ser resolvido através de uma estrutura matemática, que foi o que eu mostrei para vocês ali, tá bom? Aqui, ó, tá o livro que a gente está usando, que é o livro do Longaray, ó, Introdução à Pesquisa Operacional. Tá aí o QR Code para baixar o capítulo, e para quem entrar na plataforma já está lá disponível para baixar, né? E tá, aqui é só um tchauzinho de Breaking Bad e agradecendo quem ficou até agora. Deixa só eu fechar aqui, peraí. Peraí, gente, só um pouquinho. Vou fechar aqui a gravação e aí a gente conversa um pouquinho mais.